Olá, amados. Permita-me compartilhar algo agora. Em cada momento da sua existência você necessita da assistência divina. Não existe um único instante em nossas vidas no qual não estejamos em busca desesperada por auxílio divino. Se estivesse em seu lugar, provavelmente diria não menos de 100 vezes por dia: ó Deus, ampare-me. Ó Deus, socorra-me. Apenas auxilie-me. Nem é necessário compreender por qual motivo precisa de auxílio, pois posso afirmar que necessita de assistência para algo. Apenas, ó Deus, ajude-me. E eu desejaria poder elucidar o enigma disso para você. Não é necessário se preocupar tanto com as atividades que você realiza ao passar tempo com Deus. Bem, se eu estou dedicando tempo a Deus, o que devo fazer? Sinceramente, e espero que isso não pareça completamente insano, mas acredito que o que você faz não importa tanto assim. O importante é que você tenha se aproximado dele, esteja dedicando tempo a ele e ao se aproximar dele, esteja expressando: tenho receio de enfrentar este dia sem você. Não confio em mim mesmo, preciso de sua ajuda, fortalecimento. Claro, ao acrescentar o estudo da palavra, aprender princípios de oração e confessar a palavra, existem muitas disciplinas espirituais que podemos praticar durante esse tempo. No entanto, acredito que muitas vezes as pessoas se preocupam excessivamente com o que devem fazer, tentando seguir uma fórmula definida todos os dias, o que pode acabar se tornando entediante. No entanto, se optarmos por seguir a orientação do Espírito Santo, experimentaremos criatividade e diversidade, aproveitando o tempo de uma maneira tão profunda que mal perceberemos o que aconteceu. Saberemos apenas que estávamos presentes, Deus estava presente e houve uma conexão inexplicável. De repente, teremos uma perspectiva mais positiva do dia do que tínhamos quando começamos esse tempo. Devemos nos esforçar para ser pessoas que desejam genuinamente produzir bons frutos. Não devemos ser aqueles cujo relacionamento com Deus se resume apenas a pedir o que queremos. Em vez disso, devemos nos preocupar com o que podemos oferecer a Deus, como podemos representá-lo e ser embaixadores de Cristo. Assim como Jesus, que se levantava cedo pela manhã, mesmo quando ainda estava escuro, e buscava um lugar solitário para orar, ele nos ensina que, para sermos iniciadores de avivamento, precisamos priorizar o tempo com Deus. Mesmo quando a cidade inteira está clamando por nossa atenção e há necessidades na igreja, no trabalho e com nossos amigos, devemos reservar tempo para colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Construir margem em nossas vidas e dedicar momentos preciosos pela manhã, se esse for o melhor momento para nós, simboliza a prioridade. Não importa onde precisamos encaixá-lo em nossas vidas, o importante é que tenhamos estabelecido o tempo íntimo com o Pai como uma prioridade. Jesus entendia que mesmo que haja muitas demandas ao meu redor, não permitirei que as expectativas dos outros determinem como eu uso o meu tempo. Estabelecerei prioridades sobrenaturais, colocando as coisas mais importantes em primeiro lugar e garantindo que essas mesmas coisas sejam também as mais importantes para o meu Pai. Quando vivemos sob o favor de Deus, não nos acomodamos, mas descansamos em sua graça sobre nós. Estabelecemos prioridades sobrenaturais, e quando nossos amigos testemunham isso, enquanto eles estão ocupados atendendo às necessidades de todos, nós dizemos: espere um momento, deixe-me encontrar com meu Pai para buscar orientação clara para mim, meus filhos, meu cônjuge, minha família e minha carreira. Quando eles nos veem priorizando nosso relacionamento com Deus dessa maneira, quando o exaltamos, as pessoas são atraídas. O avivamento é despertado, uma fagulha é acesa, o fogo se espalha, e as pessoas anseiam saber quem é esse Deus. Acredito que se nos entregarmos completamente a Deus, Ele nos concederá o que desejamos. Pode não ser exatamente o que pensávamos querer, mas certamente nos trará uma felicidade única, algo que ninguém mais pode nos proporcionar.
e nos sentiremos plenamente realizados. Agora, se as coisas parecerem seguir em uma direção diferente daquela que desejamos, simplesmente digamos: Deus, confio em ti. Que a tua vontade seja feita e não a minha. Nunca tenhamos medo de permitir que Deus faça o que Ele deseja em nossa vida. É por isso que enfatizo a importância de passar tempo com Deus, de verdadeiramente buscá-lo e perceber que nossa caminhada com Ele não se limita apenas ao culto de domingo de manhã. O inimigo não deseja nada mais do que impedir que o povo de Deus experimente verdadeiramente o poder de Deus fora dos limites da igreja. Se ele puder restringir nossas experiências com Deus apenas ao tempo que passamos juntos como comunidade, ele terá alcançado seu objetivo. O que ele teme, o que representa um perigo para o reino de Deus, é alguém que sai da sala de culto e encontra Deus nas rotinas diárias de sua vida. É nesse encontro diário que descobrimos a verdadeira essência de Deus e experimentamos seu poder transformador em todos os aspectos da vida. Se o único momento em que você mergulha na presença de Deus é uma vez por semana na sua igreja local, fico contente que você esteja participando, mas isso não é o bastante. Se o único momento em que você está na presença de Deus é durante um estudo bíblico semanal, fico feliz que esteja envolvido, mas isso não é suficiente. É necessário ter um encontro diário e constante com a presença de Deus, para que sua presença se torne uma parte diária da sua vida. E a sua vida pública será tão poderosa e bem-sucedida quanto a sua vida de oração privada. Sabe o que vai atrair as pessoas para conhecerem o Deus que servimos? É quando você retorna para casa, para o trabalho, ou para a organização onde sabe que foi designado para uma tarefa. Você é o azarão, não é tão inteligente quanto os outros, não tem tantas habilidades quanto eles, não tem tanto talento quanto ela. No entanto, pelo poder do Deus Todo-Poderoso que opera em sua vida, você não recua com medo e insegurança, passando a tarefa para outra pessoa. Ao contrário, você acredita que se Deus o chamou, Ele o capacitará, e você assume o seu lugar, preenchendo o espaço com o poder do Deus Todo-Poderoso. Quando o mundo nos vê operando com uma habilidade sobrenatural, eles reconhecem que deve haver um Deus a quem servimos que nos concede essa confiança, não na nossa própria capacidade, mas no poder de Deus que opera em nossa fraqueza. Uma das principais maneiras de experimentarmos o poder de Deus em nossa própria jornada, refiro-me a esse Deus que foi capaz de dividir o Mar Vermelho no Antigo Testamento, capaz de ressuscitar Lázaro dos mortos no Novo Testamento, é quando nos encontramos em uma posição além de nossas próprias habilidades. É algo que está além de nós mesmos, onde sabemos que não somos capazes o suficiente, não temos tempo suficiente, dinheiro suficiente, paciência suficiente, ideias suficientes, criatividade suficiente, talento suficiente, e no entanto, brilhamos pelo poder de Deus. É quando Ele nos conduz. Quando você se encontra em uma posição em que reconhece que não pode realizar algo apenas com seus recursos naturais, e Deus lhe fornece os recursos necessários para concluir a tarefa, aqui está o desafio que enfrentamos. Quando somos impelidos a fazer algo para o qual sabemos que estamos em desvantagem, deixamos o medo nos convencer a desistir. Isso significa que permitimos que o medo nos prive da oportunidade de experimentar Deus. Quero incentivar e encorajar você se tem se retratado por insegurança diante de uma tarefa para a qual sabe que foi chamado, e tem transferido essa responsabilidade para outra pessoa que considera mais adequada. Peço que considere o fato de que essa exata oportunidade é a forma pela qual Deus planeja demonstrar seu poder através de você. É a maneira como Ele deseja que todos os outros em seu ambiente de trabalho queiram conhecer o Deus que você serve. É a maneira como Ele deseja que as pessoas em seu campus universitário, naquela organização ou ministério em que está envolvido, voltem sua atenção para Ele e o glorifiquem.
Quando nos posicionamos em lugares para os quais não somos capazes apenas com nosso talento e habilidade naturais. Tem um amigo que coloca dessa forma: oramos por milagres, mas na próxima respiração, pedimos a Deus: Senhor, por favor, mantenha-me longe de qualquer situação em que um milagre seja realmente necessário. Todos querem ver o Mar Vermelho se dividir, mas ninguém quer enfrentar o Mar Vermelho frente a frente. Todos querem ver as muralhas de Jericó caírem, mas ninguém quer ser aquele que precisa caminhar obedientemente ao redor delas, conforme a palavra de Deus. Quando você é impulsionado a fazer algo para o qual sabe que está em desvantagem, mas sente que o Espírito de Deus o está guiando a fazê-lo mesmo assim, essa é a sua oportunidade de testemunhar o poder de Deus em ação. Se Ele o chamou para o Mar Vermelho, isso significa que Ele tem a intenção de dividi-lo se você apenas comparecer, estender sua vara e esperar pelas grandes manifestações sobrenaturais que estão por vir.